Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, população que aqui nos acompanha ou que vem assistir a nossa sessão pelas mídias sociais. Brevemente, antes de eu começar a falar o que me traz à tribuna, queria parabenizar a vereadora Tânia. Eu fiz um vídeo sobre o Charlie Kirk, então eu já expressei a minha opinião. Quem quiser ver está lá nas minhas redes sociais. Eu sou contra a violência, não importa o partido ou o lado. Violência e tirar a vida de alguém que é o bem maior não serve para ninguém. E nós não podemos aceitar isso em lugar algum. Segundo o vereador Gordinho, a gente não pode esquecer que nós mantivemos um veto, derrubamos um projeto da legislatura retrasada sobre o chumbinho, porque é proibida a venda. É proibida, isso desde sempre. Então, quem estiver maltratando o animal tem que ser punido e vai preso. Porque se for pego em flagrante, a pessoa primeiro vai presa, depois ela responde. Você não pode, novamente, atacar a vida de ninguém, nem dos animais, porque os animais têm sim sentimento. Agora, o que me traz aqui, eu prestei atenção muito detalhadamente, porque todo mundo aqui que me acompanha, eu acredito que entende que eu tento ser a pessoa mais coerente aqui dentro, não que vossas excelências não sejam, mas a minha posição ela é coerente. Se eu falar aqui sobre o que o vereador Fernando acabou de falar, da PEC, da blindagem ou das prerrogativas, eu também sou contra. Sou contra a PEC. E eu não sou de esquerda, porque teve deputado de direita votando contra essa PEC também. Justamente porque a democracia é isso. É discutir, é aceitar. E eu sou a pessoa que eu tenho certeza que nesses últimos 5 anos mais engoliu silêncio aqui dentro. Vereador Rafael, Vossa Excelência está apelando aqui na tribuna, veio falar dessa forma que eu estou falando aqui agora, mas Vossa Excelência, quando reprovou vários projetos meus, não falou nada, por mais que eu pedisse uma opinião. Quando derrubaram incentivo para placa solar, quando eu pedi para Vossas Excelências prestarem contas das diárias, quando eu pedi para mudar a sistemática do ITBI, que está incorreta e que foi vetada, quando derrubaram o meu projeto da Lei de Liberdade Econômica, que vinha a nível federal e não passou aqui, quando eu pedi para fazer tudo isso, Vossa Excelência não se manifestou. Então, eu não fujo da raia e eu não venho aqui para defender os meus interesses. Eu venho aqui para falar de coerência. Se nós estamos aqui em uma casa legislativa, isso aqui, o regimento interno, é o mais importante. Eu nunca vi um projeto como esse da mudança do horário ter sido tão inflado na sua leitura. E isso me traz alguns questionamentos do porquê as pessoas então estão se inflando se nós ainda teremos oportunidade da votação. O momento que ele é discutido no momento do voto. Por que nós temos no artigo 86 que são 50 minutos de pequeno expediente e 1h30 de tribuna? A tribuna a gente reduz aqui e o pequeno expediente pode ser a Deus dará, a ficar lendo o requerimento e indicação para tirar o nosso direito de fala depois? Porque quantas pessoas estavam aqui no começo e quantas estão agora? Porque as pessoas cansam. O mais importante é a nossa discussão, é a votação dos projetos, não é o proforma do começo da sessão. E é por isso que nós vamos ter a votação e a discussão desse projeto ainda. Mas já que Vossa Excelência, vereador Rafael, quer tanto argumentos, eu venho aqui colocar um argumento administrativo. Vocês sabem quanta compensação de carga horária dos funcionários da Câmara está sendo feita por conta dos horários da nossa sessão que estão acabando quase 10 horas da noite? Pergunto, peço para que conversem com a mesa para entender isso. Segundo, quando Vossas Excelências viajam lá para Curitiba com o dinheiro de todo mundo, que eu sou o único que não usa diária, Vossas Excelências vão de manhã ou vão de noite? Eu não vejo um deputado atender Vossas Excelências para tirar foto bonitinha às 8 horas da noite. Inclusive as sessões da Alep, da Câmara Municipal de Toledo, da Câmara de Cascavel, do Senado, da Câmara dos Deputados, todas são em horário comercial, porque aqui é um ente público, sim, mas que tem funcionários. E me estranha, eu acho muito estranho, e vejam só porque eu estou falando isso aqui, porque eu não estou defendendo o meu.
Eu venho aqui 6 da tarde, 9 da noite, se quiserem fazer no sábado eu venho, se quiserem fazer no domingo eu venho, e eu tenho 3 ocupações. Eu sou vereador, eu sou procurador concursado e sou advogado e sou sócio do meu escritório. E eu não fico pedindo para mudar a pauta da sessão para 7h30 da manhã porque eu não quero vir às 8 porque eu não posso. Ou porque eu não quero vir às 5 porque tem que ser às 6. Se a gente for pegar a particularidade de cada um dos 13 aqui e fazer o que o umbigo de cada um dos 13 quer, me desculpem, nunca vai ter sessão, nunca vai ter projeto e nada nunca vai estar bom. Porque sempre tem alguém contrário. E aí eu quero elogiar o vereador Juliano, porque eu acho que foi respeitoso na sua fala. Trouxe aqui. A pergunta que eu deixo é: essa discussão tão acalorada é por causa da população ou é por causa da vontade pessoal? É porque a pessoa, ou as pessoas, ou quem quer que seja, não quer vir aqui às 9 horas na segunda-feira? Convido vossas excelências que tanto conversam e falam e cumprimentam os funcionários a pedir a opinião deles, de todos os servidores aqui da Câmara. Qual é a opinião deles? E vou além. Se pegar agora a quantidade de visualizações da sessão da nossa Câmara e ver amanhã, muito mais pessoas do que estão sentadas aqui. E vejam só, eu não quero retirar a participação popular. Mas as pessoas vêm aqui, se batem palma, a gente tem que dizer porque lei é lei e ninguém está acima dela, que não podem se manifestar. Aqui está culminando, está encerrando o nosso trabalho. Eu estou preocupado em dar a mão nas pessoas dia após dia ali fora. Não só aqui dentro, porque eu tenho tribuna, o microfone. Inclusive as comunicações parlamentares que diz aqui que o vereador pode sair, porque igual lá na Câmara dos Deputados, muitas vezes tem vídeo de um deputado falando sozinho com o microfone e ninguém do lado, porque lá a comunicação parlamentar é em outro horário, que ele tem um tempo regimental para vir e falar qualquer coisa que ele queira, sobre qualquer assunto. Isso é a comunicação parlamentar. E ela vem depois da ordem do dia, por quê? Porque a ordem do dia encerra a sessão, e se alguém deseja, usa as comunicações parlamentares. Inclusive, já teve vereador que veio aqui e reclamou disso, que não está mais tendo o espaço das comunicações parlamentares. Então, o vereador reclama dessa parte, e aí depois, no começo da sessão, quer estender isso. É incongruente. Eu vou ser coerente quando eu venho aqui falar alguma coisa. E volto a dizer, utilizar argumentos ou tentar trazer aqui como se fosse vontade exclusiva da população, eu fui abordado hoje por um agricultor e depois por um cidadão que trabalha à noite e me falaram que é mais fácil virem às 9 horas da manhã do que às 6 da tarde. Porque o agricultor já terminou o que ele estava fazendo e quem trabalha à noite nunca pode vir na sessão. Sim, o horário comercial é de manhã e à tarde, vai até às 5 ou às 6 horas. Mas nós precisamos entender que isso aqui é um organismo, é um organograma de atuação, é um ente com regras, tem funcionários, tem uma série de outras particularidades que nós precisamos entender. E eu volto a falar por mim. Eu venho qualquer horário de qualquer dia da semana e eu consigo ajustar a minha agenda e uso e tenho certeza que os vídeos que eu publico e eu mostro os dados para vocês nas minhas redes sociais dão muito mais visualizações, estão levando o que o nosso mandato quer trazer, o que cada um quer. E sim, aqui é o nosso espaço de discussão entre nós, vereadores, para deliberar os projetos. E o que eu tenho visto é esquecer os projetos, deixar a ordem do dia de lado, porque metade das pessoas já foi embora, para tentar usar só a tribuna para falar bonito. E se a gente colocar só no começo a ordem do dia a votação e depois deixasse o restante? O que vossas excelências diriam? Então, é muito difícil a gente vir aqui e começar com esse tipo de argumento, querer colocar como se fosse uma situação da população ou dos outros, quando a gente sabe qual que é a verdade. Se me trouxerem de fato argumentos,
que não sejam apelativos nesse sentido, eu vou concordar. Porque se fosse pela vontade da população, muitos dos meus projetos que vossas excelências reprovaram teriam sido aprovados. E eu convido a fazer, e não sou contra a vontade da população, pelo contrário, mas eu convido a fazer uma reflexão sobre o que está se passando nessa sessão de hoje e discutir na votação. É isso que eu continha para hoje. Obrigado, senhor presidente. Acabou meu horário.